Olá, pessoal, como vocês estão? Espero que estejam bem. O título dessa aula, o enfoque que vamos dar hoje nesse vídeo, é sobre o sono. E aí ele está nessa playlist de neurociências, neurofisiologia, neuroanatomia, tá? Então eu vou estar percorrendo mais essa linha. Então, quando a gente está falando do sono, no sono fisiológico, não tem uma definição exata, né, do que seria isso, tendo em vista que é um assunto que é muito pesquisado, é muito estudado, contudo, necessita de mais afirmações exatas, vamos assim dizer, do que seria, tá? E de qual seria a sua real função, né? Então, eu trouxe aqui a junção, né, de alguns conceitos, algumas definições, e o sono fisiológico é uma condição natural, reversível, homeostática, fisiológica, comportamental e cíclica, caracterizada pela alternância com estados de vigília, ciclo sono-vigília, modificação no estado de consciência e por ser fundamental para manter uma boa saúde mental, emocional e orgânica. Então, na evolução, né, o sono ele surgia, ele aparecia de acordo com os registros históricos, né, e de acordo com a teoria da evolução, o sono ele tinha como função a necessidade de economizar energia, né? Então, era uma das formas que o ser humano encontrou para estar economizando essa energia, né? E não na necessidade em si de recuperação, de manutenção dos seus aspectos cognitivos, por exemplo, né? Aqui a gente está falando dentro dessa condição fisiológica normal, né, natural, né? Quando a gente chama reversível, a gente está falando em razão da possibilidade do indivíduo ele despertar com algum estímulo externo, né? Até interno mesmo, mas ele consegue fazer essa reversão, ou seja, ele sai do estado de sono, entra em vigília, né? E cíclica, que existe todo um processo, né? Do ciclo claro e escuro, né? Então, o dia foi feito para estarmos em vigília e a noite para estarmos dormindo, tá? Mas daqui a pouco falamos mais sobre isso. A partir eu trago aqui esse lembrete que existe também o sono não fisiológico, como, por exemplo, o sono que ocorre no estado de coma e no estado de anestesia geral, tá? Então, não acontece as fases do sono fisiológico, como a gente também vai aprender nessa videoaula de hoje, e não há o despertar com estímulos externos, havendo essa impossibilidade de ser reversível diante da vontade do paciente ou do indivíduo que a gente está estudando, tá? Então, é induzido, né, esse estado desse sono não fisiológico. Como eu tinha mencionado para vocês, o sono ele é cíclico, ele possui algumas fases. Vigília, que é esse sistema de despertar, e o sono, que é esse sistema de adormecer, né? Então, esse ciclo ele é regulado pelo ritmo circadiano e ele refere-se a processos biológicos que vão estar acontecendo em 24 horas, tá? Então, é muito importante que o indivíduo ele possa ter acesso a alguns sincronizadores para estar ajudando a organizar esse ciclo de sono e vigília. Alguns sincronizadores externos refere-se à própria luz do sol, né? Os ruídos, a gente fazer atividades físicas, refeições, socialização, os próprios horários dos trabalhos, das aulas, as atividades em geral que o indivíduo ele está envolvido, né, também são sincronizadores, né? E outro tipo de sincronizador que não está aparecendo aqui na tela, não sei porquê, né, acho que a letra ficou mais, são os sincronizadores internos, né? Então, a temperatura corporal, a melatonina e outras modificações internas do organismo que podem estar sugerindo a esse indivíduo que esse ciclo está alternando para o sono ou para a vigília. E aí é importante, nesse
sincronizador interno, a gente também acrescenta aqui o cortisol. O cortisol, que é esse hormônio, né, que ele também está associado ao estresse, e sobre hormônios, e sobre alguns outros neuromoduladores, e também alguns outros neurotransmissores, vamos ter uma aula específica só disso em vídeo futuro, tá? Mas existe uma liberação, né, do cortisol quando o dia está amanhecendo, ou seja, com essa sincronização, né, externa, ou seja, com a luz, que faz com que o corpo ele entenda que está na hora de acordar. Né? Então, o que está acontecendo muito nos dias de hoje, né? Principalmente com a globalização, com essa possibilidade que a gente tem de ligar a luz, a lâmpada, a luminária, o celular, o computador, o tablet, enfim. A eletricidade, ela confunde um pouco o ciclo de sono e vigília da gente, né? Não necessitando que a gente só se norteie pela luz solar, e isso também atrapalha um pouco, né? Porque tem pessoas que dormem, vamos supor, de 2, 3 da manhã, que não conseguem dormir mais cedo, e a gente vai falar no final dessa aula sobre higiene do sono, né? E precisa acordar de 5, 6 horas da manhã para ir para o trabalho, né? Então, essa pessoa tem um sono completamente prejudicado e vai sofrer os efeitos da privação do sono, que é outro ponto que também a gente vai estar falando ainda nessa aula de hoje. Então, é importante que a gente possa estar fazendo algumas escolhas, né, e ajuda o nosso ciclo circadiano, né, para que a gente possa manter o nosso corpo de acordo com o que é natural para a gente, né, e que são os nossos cronotipos, né, nosso ritmo biológico, nosso relógio biológico, cada um tem um, né? Não existe o que é certo, o que é errado, existe aquilo que funciona para você, aquilo que você, pelos eventos sociais e pela sua rotina no dia a dia mesmo, você foi se habituando, certo? Então é importante a gente entender que tudo sofre influência. Nesse slide aqui, eu trouxe para vocês que existe uma diferenciação em nível fisiológico que a gente precisa relembrar, né? E quem assistiu às aulas sobre potencial de ação, né, e também sobre neurotransmissores e etc., vai se lembrar muito bem disso, né? Então, o que vai diferenciar, né, o sono e a vigília são uma série de características e de aspectos. Dentre estes, a gente vai estar falando sobre a fisiologia da membrana, tá? Então, quando a gente fala da caracterização do sono, o sono ele tem essa característica de possuir um alto limiar de excitabilidade, tá? E aí eu relembro para você que limiar de excitabilidade é a voltagem mínima necessária para que se abram os canais de sódio voltagem independentes, ou seja, para que possa estar acontecendo o potencial de ação, tá? Então, o sono, por possuir um alto limiar de excitabilidade, ele possui uma baixa menor ou baixa e menor, né, excitabilidade das células, tá? Um baixo limiar de excitabilidade, as células ficam mais, né, excitáveis, tá? Então, caracteriza o estado de vigília, certo? Então, aqui já é a contrapartida que eu estou falando para vocês. Baixo limiar de excitabilidade quer dizer que a célula ela vai ter uma alta excitabilidade. Então, quando há uma alta ou um alto, né, limiar de excitabilidade, né, o que acontece no sono, torna mais difícil gerar potencial de ação, certo? Então, alto limiar de excitabilidade no sono vai tornar mais difícil de ocorrer o potencial de ação. Se fica mais difícil de ocorrer o potencial de ação, as células ficam menos excitáveis. Se elas ficam menos excitáveis, há menos transmissão de informação, há mais essa lentificação, há mais o estado de relaxamento, tá? Que é o que ocorre
em oposto na vigília, de acordado. Então, existe uma média de horas por dia, né, que acontece o sono e a vigília. Aqui é só uma média, né, não existe um tempo correto, certo, e que tem que ocorrer de quanto tempo passamos dormindo ou quanto tempo passamos acordado. A média de um terço, realmente, do dia, de 24 horas, a gente passa dormindo, né, no sono. Existe essa diminuição da interação com o mundo externo. E as outras partes, né, os outros 2 terços, de 16 horas, é o estado de vigília, certo? Aqui é uma percepção geral, um padrão geral, né? Só que aí eu faço essas observações. As pessoas não são iguais, têm subjetividades, o organismo também funciona de um jeito diferente. Cada um tem um cronotipo, cada um tem um relógio biológico, cada um tem um ritmo de vida diferente, né? Então é importante que a gente não pegue todos os indivíduos e coloque nessa caixinha que tem que dormir 8 horas. E a gente também vai ver nessa aula de hoje que existe, né, algumas características individuais em relação ao indivíduo com o tempo que ele passa dormindo, né? Tem os curtos dormidores, os longos dormidores, né? Então tem pessoas que têm mais necessidade de sono do que outras e está tudo bem, né? Não precisa estar dentro de um padrão, de uma caixinha e sermos todos iguais, certo? Nesse próximo slide aqui, eu trago algumas regiões encefálicas que vão estar no controle desse ciclo do sono e da vigília, certo? Então, só para vocês terem uma noção de como está todo um encéfalo estar trabalhando para essa manutenção, né, essa homeostase que mantém o nosso corpo nesse ciclo, né? Então, S quer dizer o sono e V quer dizer a vigília, tá? Aqui para vocês terem mais ou menos uma ideia. A minha pretensão nesse vídeo, nessa aula, não é me aprofundar nessas questões relacionadas às áreas cerebrais, ao que eles vão estar produzindo a nível neuroquímico e etc. É mais a cunho de conhecimento mesmo, certo? Então, é para a gente verificar que todo o nosso encéfalo ele vai estar trabalhando para essa manutenção, né? Então, principalmente o núcleo supraquiasmático, né, que ele é um dos grandes responsáveis por esse ciclo circadiano, o hipotálamo, o tálamo, e a gente também vê aqui um tronco encefálico tendo essa participação ativa em relação à ponte, né, e ao bulbo, tá joia? O próprio mesencéfalo em si também, tá? Então, ao longo dessa aula também, eu vou estar fazendo algumas sugestões de vídeos já existentes no YouTube, que eu gostaria muito que você parasse um pouco essa aula, né, pudesse colocar um novo guia aí no seu navegador e você pudesse estar assistindo alguns vídeos que eu vou estar sugerindo aqui para vocês ao longo dessa aula, tá? Eu acho que eu vou estar sugerindo de 4 a 5 aproximadamente, tá? É um tema muito gostoso e o Siddhartha Ribeiro é um dos maiores pesquisadores brasileiros que estuda essas correlações do sono, do dormir, do sonhar, né? Então é bem interessante e eu sugiro para que você possa estar assistindo. E aí, como eu já tinha mencionado para vocês anteriormente, né? O sono normal, né? Ele envolve 3 aspectos para que a gente possa estar analisando ele. Em relação à quantidade, em relação à qualidade e em relação ao ritmo, certo? Então, uma pessoa, quando a gente vai estar examinando ela em relação à sua qualidade de vida, um dos pontos que precisam ser examinados é a qualidade de sono. Então, quando a gente está falando de qualidade de sono, a gente está falando desse tempo total de sono que é adequado para cada pessoa. Então, tem pessoas que conseguem dormir de 4 a 6 horas por noite e tá tudo bem, né? Tem pessoas que têm que dormir às 8 horas, tem pessoas que têm que dormir de 10 a 12 horas, né? Não existe um padrão fixo porque somos indivíduos diferentes, né? Então, a quantidade de sono
né? É em relação a realmente esse tempo que a gente vai estar gastando ou investindo, né, no nosso sono. Quando a gente está falando em qualidade de sono, né, o que a gente vai ver nos próximos slides, né, e se refere aos estágios de sono que devem estar ocorrendo de maneira adequada, não devem ser interrompidas, não devem sofrer nenhum tipo de alteração, tá? E às vezes a qualidade de sono, ela pode estar sendo prejudicada por outros aspectos ou outros elementos, como questões emocionais, psicológicas, né? O indivíduo ele está preocupado, o indivíduo ele pode ser trabalhado também por questões relacionadas ao próprio estilo de vida, ou seja, a falta de exercícios físicos, né? A própria respiração, né? Então, indivíduos que estão acima do peso, eles tendem a ter uma respiração um pouco mais dificultada, que pode vir a gerar uma apneia. O outro aspecto em relação ao sono normal refere-se ao ritmo, né? Então, o ritmo circadiano adequado desse ciclo vigília e sono também é uma característica individual e ela pode ser compreendida, entendida sob três classificações, né? Matutino, vespertino e intermediário. Então, se você é uma pessoa que gosta de dormir cedo, gosta de acordar cedo, que se sente muito mais produtiva de manhã do que de noite, né? Então você é uma pessoa que pode ser considerada uma pessoa matutina. Se você é uma pessoa que, ao contrário, você consegue produzir muito melhor à noite do que pela manhã, tem dificuldade de acordar, ou se acorda, se for voluntariamente, né? Tem mais tarde né? Você pode ser considerada uma pessoa vespertina. Agora, se você é uma pessoa que nem está tão classificada como um nem como o outro e você consegue migrar entre essas duas classificações, vamos assim dizer, você é uma pessoa que pode ser considerada intermediária, tá joia? Então, esse sono normal, ele tem essas três características que a gente precisa estar atento. E para falar sobre quantidade desse sono, né, do quanto que precisamos, eu sugiro que você assista esse vídeo, né, do Dennis Lee, uma pessoa, né, um blogueiro, se eu posso chamar dessa forma, que ele explica sobre a quantidade de sono que a gente precisa de uma maneira muito didática, muito lúdica, muito dinâmica, né, e um vídeo bem curtinho, então eu sugiro que você possa estar pausando esse vídeo aqui e estar assistindo esse outro dele. Tá joia? Então, essa é a primeira parte da nossa aula sobre o sono. E eu espero que você esteja gostando e até a próxima aula. Tchau, tchau.